Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de hidráulica básica, capítulo 4, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Por uma tubulação de 27 polegadas de diâmetro e 1.500 metros de comprimento, passa uma vazão de 0,28 metro cúbico por segundo de água. Em uma determinada seção, a tubulação divide-se em dois trechos iguais de 18 polegadas de diâmetro, 3.000 metros de comprimento, descarregando livremente na atmosfera. Em um destes trechos, toda a vazão que entra na extremidade de montante é distribuída ao longo da tubulação, com uma vazão por unidade de comprimento uniforme e, no outro, metade da vazão que entra é distribuída uniformemente ao longo do trecho, adotando para todas as tubulações um fator de atrito F igual 0,024 e supondo que todo o sistema está em um plano horizontal, determine a diferença de carga entre as seções de entrada e a saída. Despreze as perdas singulares. Bom, então, para facilitar a resolução do exercício, que tem como objetivo determinar a diferença de carga entre as seções de entrada e saída. Vamos fazer o esquema aí do nosso sistema, tá? Então, primeiramente, a gente tem um trecho, tá? Todas as tubulações estão no plano horizontal. Então, a gente tem um primeiro trecho aí de 27 polegadas de diâmetro, comprimento de 1.500 metros. 1.500 metros, tá? Onde temos uma vazão aí entrando nessa tubulação, passando por a tubulação, uma vazão de 0,28 metro cúbico por segundo. Aí essa tubulação aí divide-se em dois trechos iguais de 18 polegadas, 3.000 metros de comprimento. Então vou representar aqui um primeiro trecho e vou representar aqui o segundo trecho. Então temos aqui que é 18 polegadas de diâmetro, 3.000 metros. Aqui 18 polegadas de diâmetro, 3.000 metros, tá? Aí ele nos dá a informação que nesses trechos a gente tem, num deles, toda a vazão que entra na extremidade montante é distribuída ao longo da tubulação, ou seja, temos uma vazão em marcha. Então, vamos considerar que esse trecho aqui de cima, tá? Então, ao longo dessa tubulação, a gente tem aí uma vazão em marcha. Então, essa vazão aqui é uma vazão Q2, tá? Uma vazão aí por unidade de comprimento. E ele nos diz aí que toda essa vazão, tá? Vai sair, toda a vazão que entra nesse trecho vai sair por aqui. Então, aqui nessa ponta, a gente tem considerada ponta seca, tá? Se a gente considerar aqui que é o trecho 2, ou seja, a vazão jusante, ou seja, na saída ali de 2, lá no final da tubulação, é igual a 0, tá? E ele diz, no segundo trecho, uma vazão no outro trecho, metade da vazão que entra é distribuída uniformemente. Então, agora, aqui a gente também tem uma distribuição, tá? Uma distribuição uniforme ao longo da tubulação de saída aí. Aqui temos aí uma vazão uniforme distribuída ao longo do comprimento e
aqui no final da tubulação, a gente tem uma vazão jusante, que vai ser vazão 3, tá? Como ele diz que metade vai sair ao longo aqui, aqui no final fica metade aí, né, da vazão montante. A vazão montante é o que entra no trecho 3. Então, esse é o esquema aí que a gente tem. Aí ele nos dá as condições que o fator de atrito é o mesmo, tá? Que é 1500, apagou. O fator de atrito é igual em todas as tubulações. E agora vamos aí ao que ele quer determinar, né? É a diferença de carga entre as seções de entrada. Onde a gente tem a seção de entrada? A seção de entrada é aqui. Então, a gente tem aqui uma energia na entrada. E onde está a saída? A saída, a gente tem uma seção de saída que é aqui. Lembrando que aqui não sai nada. Então, aqui uma energia na saída. E a gente tem outra seção de saída que vai ser pelo trecho 3. Seria essa seção aqui, mais o que sai aqui no final, tá? Que vai ser um H de saída. Então, o que eu quero calcular é o H de entrada menos o H de saída. Esse é o ΔH que eu quero calcular. Como que eu vou poder calcular aí esse ΔH entre entrada e saída? Então, o fluido entra aqui, que é a água. Eu vou ter nesse trecho, até chegar nesse ponto aqui da bifurcação, uma perda de carga, que vai ser uma perda de carga ΔH1. Então, se fosse desse ponto até esse ponto aqui, a gente teria aí que a perda de carga entre entrada e saída seria só o ΔH1. Mas não sai aqui. Ou vai sair por esse lado, ou vai sair aqui. Como eu quero diferença de carga entre entrada e saída, ou eu considero aqui essa entrada, essa saída, ou considero essa entrada e essa saída. Então, a gente vai dizer que nesse trecho aqui, a gente tem uma perda de carga ΔH2 e nesse trecho aqui a gente tem uma perda de carga ΔH3, tá? E para achar esse ΔH entre entrada e saída, ou a gente vai fazer aí ΔH1 mais a perda de carga que eu tenho aí ΔH2, que é para sair por essa seção aqui, ou eu calculo o ΔH1, a perda de carga nesse trecho, mais a perda de carga no trecho 3 para sair aqui pela seção 3. Ou seja, chegamos aí na condição, né, que o ΔH aí entre entrada e saída nos dá a condição que o ΔH aí 2 é exatamente igual ao ΔH3, tá? Então, temos aí a perda de carga que eu vou ter no trecho 2 é exatamente igual à perda de carga que eu tenho no trecho 3. Então, como eu tenho essa condição, né, aqui de perda de carga, para calcular a entrada e saída, eu tenho que determinar o ΔH1 e desses duas condições, tá? Aí a gente tem aqui nesse ponto aqui da bifurcação, a gente vai ter a vazão aqui, que é a vazão jusante do trecho 1. Essa aqui seria a vazão montante do trecho 1. Aí aqui a gente vai ter uma vazão entrando aqui nesse trecho, que é o trecho 2, que vai ser a vazão montante do trecho 2. E aqui a gente vai ter uma vazão, que vai ser a vazão montante do trecho 3, tá? E temos aí, né, que a vazão montante do trecho 2 é diferente da vazão montante do trecho 3, tá? Por mais que tenhamos aqui mesmo diâmetro, mesmo comprimento de tubulação, mesmo fator de atrito, a distribuição de como a vazão está sendo é diferente de uma tubulação para outra. Então, a vazão montante aqui não vai ser metade, metade, tá? A proporção vai ser diferente. Como aqui temos ponta seca, a vazão
em 2 vai ser maior que a vazão que vai para 3, tá? E a gente vai verificar isso quando calcularmos aí QM2 e QM3. Então, para calcular aí o ΔH, a diferença de carga entre entrada e saída, vamos começar aí calculando então a perda de carga no trecho 1. Utilizando aí a equação universal da perda de carga em função da vazão, a gente tem que é dado por 8 dividido por π² vezes gravidade, vezes fator de atrito, comprimento L da tubulação, vezes a vazão que passa na tubulação, ao quadrado, dividido pelo diâmetro elevado à quinta. Sendo que essa constante aqui, o 8 sobre π² vezes a gravidade, vale o valor de 0,827 aproximadamente. Fica na unidade aí o inverso da gravidade, que vai ser segundo ao quadrado por metro, tá? Então, podemos calcular aí a perda de carga ΔH1 como sendo 0,0827, aí segundo ao quadrado por metro, vezes o fator de atrito igual para todas as tubulações, de 0,0 aí 24, é adimensional. O comprimento L é de 1.500 metros. A vazão que passa ali, né, montante ou jusante, é a mesma, de 0,28, que fica elevado ao quadrado. Aqui metro cúbico ao quadrado fica metro à sexta, e o segundo elevado ao quadrado fica segundo ao quadrado. Tudo isso daí fica dividido pelo o diâmetro, que é de 27 polegadas, tá? Então, multiplica aí por 0,025, tá? Para transformar em metro, a gente vai ter aí que dar 0,675, tá? Transformando em metro, isso aqui fica metro elevado à quinta, tá? Então, podemos calcular aí como sendo 0,0827 vezes 0,024 vezes 1.500 vezes 0,28 ao quadrado, dividido por 0,675 elevado à quinta. Então, temos o valor aí, que a perda de carga no trecho 1, no valor de 1,66 metro, tá? Então, essa é a perda de carga no trecho 1. Bom, agora que a gente tem a perda de carga ΔH1, vamos aí relacionar ΔH2 com ΔH3 para acharmos aí uma das duas perdas de cargas e calcular aí a diferença entre entrada e saída. Então, primeiro escrevendo aí a perda de carga ΔH2, utilizando a equação universal, é 0,0827, aí vai ser fator de atrito vezes comprimento L, que vai ser o L2. A vazão, como aqui a gente tem aí vazão em marcha, né? Ou seja, vazão por unidade de comprimento, aqui tem que ser uma vazão fictícia, que é vazão fictícia 2 ao quadrado, dividido pelo diâmetro D2 elevado à quinta. Aí, falando da vazão fictícia, a vazão fictícia 2, né? A gente vai ter, como temos ponta seca, ou seja, lá no final não sai nada, a gente tem que a vazão fictícia é dada pela vazão montante 2 dividido pela raiz de 3. Então, sempre que a gente tem aí vazão em marcha e ponta seca, a vazão fictícia, para calcular aí a perda de carga, é a vazão montante, ou seja, a vazão que entra no trecho 2, dividido pela raiz de 3. Então, a gente vai ter que ΔH2 vai ficar igual a 0,0827, aí fator de atrito, que é o mesmo para todas as tubulações, L2, vezes, aí elevando ao quadrado esse termo, vai ter ali Q montante 2 ao quadrado, e vai ficar dividido, esse raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3, então vai ficar 3, aí diâmetro 2 elevado à quinta. Tá? Então, temos a equação da perda de carga para o trecho 2. Para o trecho 3, o ΔH3, escrevendo a equação universal, vai ser o 0,0827 vezes fator de atrito, vezes comprimento 3,
vezes vazão fictícia 3, porque também temos vazão em marcha, elevado ao quadrado, dividido pelo diâmetro d3 à quinta. Agora, no trecho 3, a gente tem vazão lá na ponta, né? Não é ponta seca. Então, a vazão fictícia 3 vai ser a vazão que a gente tem aí montante de 3, mais a vazão jusante de 3, dividido por 2. Aí nós temos do enunciado, né, que metade da vazão sai aqui distribuída uniformemente. Então, metade sai lá no final. Então, podemos escrever que vai ser Q montante 3 mais Q jusante 3 é Q montante 3 dividido por 2, dividido por 2. Então, a gente tem que a Q fictício 3 fica igual. Ali fica 1,5 dividido por 2, vai dar aí a 3, né? Q montante aí 3 dividido por 4, né? Que dá 0,75. 1,5 dividido por 2. Então, agora que a gente tem o Q fictício, a gente pode escrever que ΔH3 vai ficar igual ao 0,0827, que multiplica o fator de atrito vezes o comprimento L3, elevando a vazão fictícia ao quadrado, a gente vai ficar com 9, aqui o 3 ao quadrado, vazão montante, aí 3 ao quadrado, embaixo vai ficar dividido o 4 ao quadrado, que dá 16, vezes o diâmetro d3 à quinta. E fazendo aí a condição da igualdade, ΔH2 é exatamente igual ao ΔH3, a gente vai poder escrever 0,0827 vezes fator de atrito vezes L2 vezes vazão montante aí 2 ao quadrado dividido por 3 vezes o diâmetro d2 à quinta. Isso tudo é igual a 0,0827 vezes fator de atrito vezes comprimento L3 vezes 9qm3 ao quadrado dividido por 16 aí d3 à quinta, né? Aí simplificando essa equação, o 0,0827 dos dois lados corta, fator de atrito dos dois lados corta, aí o comprimento L2 é igual ao comprimento L3, corta, o diâmetro D2 é igual ao diâmetro D3, então esse termo corta, a gente pode isolar aí QM2 na equação, né? Fica QM2 ao quadrado, esse 3 passa multiplicando 9, fica 27, aí dividido por 16, vezes QM3 ao quadrado. Ou seja, QM2 é igual, passa para lá como raiz quadrada. A raiz quadrada de 27, a gente pode fatorar e escrever 3 raiz de 3. A raiz quadrada de 16 dá 4. E a raiz quadrada de QM3 ao quadrado fica QM3. Então, temos a relação da vazão QM2 com QM3, que eu tinha falado para vocês lá, ó, que não eram iguais, né? Não se divide em metade e metade. A gente tem QM2, ó, a vazão em 2 aqui é maior, ó, como esse fator aqui é maior que 1, é maior do que a vazão que vai para 3. E tendo aí a condição da equação da continuidade, tá? Pegando ali no ponto da bifurcação, a gente tem que Q jusante 1 é igual a Q montante 2 mais Q montante 3, tá? Q jusante 1 é exatamente aí o 0,28 metro cúbico por segundo. Aí substituindo aqui, né, o QM2, a gente tem que é 3 raiz de 3 sobre 4, QM3 mais QM3 igual a 0,28. Então, a gente vai ter aí que QM3 fica igual ao 0,28 dividido por o 3 raiz de 3 dividido por 4, mais o 1 aqui, né? Colocando o QM3 em evidência, esse termo passa dividindo. Então, calculando, a gente vai ter o 3 raiz de 3 dividido por 4, mais 1, fazendo 0,28 dividido pela resposta. A gente tem aí uma vazão de 0,1218, arredondando aqui,
tá? Aí metro cúbico por segundo. Então podemos calcular aí que a vazão QM2, né, é igual a 3 raiz de 3 sobre 4 vezes o 0,1218 metro cúbico por segundo. Então, pegando aí esse valor, multiplicando por 3 vezes a raiz de 3 e dividindo por 4, a gente tem o valor aí de 0,1582 aí metro cúbico por segundo, tá? Então, temos aí a vazão QM2 e QM3. Podemos calcular agora tanto ΔH2 quanto ΔH3, para calcular aí a diferença de carga entre entrada e saída. Calculando ΔH2, a gente vai ter que ΔH2 fica igual a 0,0827, que é na unidade de segundo quadrado por metro, aí vezes o F, que é 0,024, igual para todas as tubulações, o L2, que é de 3.000 metros, aí a gente tem a vazão QM2, que a gente encontrou aqui, 0,1582, tá? Em metro cúbico, aí isso fica ao quadrado, então vai ficar metro a sexta por segundo quadrado, dividido aí por 3 vezes o diâmetro D2. O diâmetro D2 é 18 polegadas, multiplica aí por 0,025 para ter em metro, a gente vai ter aí que é 0,45 metros, que fica elevado à quinta, em metro a quinta, tá? Análise dimensional, né? O segundo quadrado corta com o segundo quadrado, aqui metro a quinta vezes metro dá metro a sexta, corta, sobra só a unidade de metro, que é a unidade de perda de carga. Então, calculando aí ΔH2, a gente vai ter 0,0827 vezes 0,024 vezes 3.000 vezes 0,1582 ao quadrado, dividido por 3 vezes 0,45 elevado à quinta. Então, temos um valor aí de ΔH2 como sendo 2,69 metros de perda de carga. Então, calculando aí a perda de carga ΔH, a gente vai ter que é a perda de carga ΔH1, que a gente calculou de 166 metro, mais a perda de carga aí ΔH2, que a gente calculou de 269 metros. Então, vamos ter aí uma perda de carga entre entrada e saída de 1,66 mais 2,69, de 4,35 metros é a diferença aí de carga entre entrada e saída. Se calculássemos aí o ΔH3, encontraríamos aí também o 269. Fica aí para vocês fazerem essa continha aqui com essa vazão. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!